1 João, capítulo 2, versículos 1. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Jair Vieira, sou pastor da Igreja Batista de Braslândia, Distrito Federal, há 16 anos. Estou aqui em uma terça-feira aqui na nossa igreja, de 13, inclusive, de junho, no nosso culto de estudo bíblico, e hoje nós estamos estudando o segundo capítulo da primeira carta de João. E eu creio que vai ser bênção, vale a pena você ouvir esse ensino. Capítulo 2, versículo 1, diz assim: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém, queridos? Como é que nós vamos fazer? Eu não vou ler o capítulo todo de uma vez, vou estar lendo alguns versículos e vamos estar comentando os versículos à medida que a gente lê. Primeira coisa que eu queria falar a respeito dessa carta, assim, quem escreveu foi o discípulo do amor, né, o João evangelista. Eu queria só distinguir que ele é diferente do João Batista. Tem o João Batista, que batizou Jesus, e tem o João Evangelista, que é o que escreveu, como o pastor Gilson falou, o Evangelho, lá o quarto livro do Novo Testamento, e que também escreveu essas cartas e o livro de Apocalipse também. E eu gosto de fazer uma pequena comparação entre os dois, que é a seguinte: você vai ver João Batista na pregação dele, expressões muito fortes. Ele era um cara assim meio rigoroso. E você vai ver ele dizendo: raça de víboras, o que vos induziu fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele bem, um tom mais rigoroso. Já esse João aqui, você vai perceber ele falando: filhinhos para cá, filhinhos para lá. Olha, filhinhos, eu estou falando isso para que vocês não pequem, mas vai que acontece de você, vai que você está passando num lugar e pá, você peca. Nós temos um advogado. Um tom mais assim, mais paternal, digamos assim, um tom mais brando, né? E tal. Quem que está certo, quem que está errado dos dois? Eu vejo que os dois estão certos, são características de cada um. E por que eu comento isso com vocês? Porque cada um de nós temos características individuais. E algumas pessoas não sabem lidar com as características diferentes dos outros e quer que todo mundo seja japonês, irmão gêmeo. Quer que todo mundo haja do mesmo jeito, fale do mesmo jeito, tenha o mesmo sotaque. E não é bem assim. Às vezes Deus fez um irmão com uma brandura sem igual. Já o outro tem um estilo assim um pouco mais, não vou dizer truculento, mas um ímpeto mais semelhante ao de João Batista, ou semelhante ao de Pedro. Outro já é aparentemente mais cético, igual Tomé, com características diferentes e que Deus, inclusive, respeita essas características, e eu acho isso interessante, nós também respeitarmos isso. Por exemplo, eu não tenho aquele estilo pentecostalzão e tal, mas tenho amigíssimos que são mais pentecostais e tal, e eu respeito isso, tento ao máximo respeitar, eu respeito e tal, compreendo que são características, mas às vezes existem pessoas que têm dificuldade e criticam, e às vezes fazem isso de forma muito agressiva, e outros também que criticam, às vezes os mais tradicionais, porque não usam um timbre de voz tão estridente em suas orações, como se fossem frios e tal, como se a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa fosse determinada pelo tom de voz, pelos decibéis que a pessoa alcança, e não é bem assim. Seja xará, inclusive, João, caracterizado pelo ministério de batismo ou de evangelismo, mas nós temos características diferentes, é importante nós compreendermos essas características. Mas existe algo em comum, e nesse capítulo, nos versículos que se seguem, você vai ver que é a pregação contra o pecado. Nesses dois primeiros versículos, ele fala a respeito de pecado.
E nenhum dos dois é conivente com o pecado. Se um é mais incisivo na repreensão quanto ao pecado, o outro age com mais brandura, mas nenhum dos dois aceitam o pecado. E eu não sei como você vai lidar com o pecado na sua vida, mas nós devemos extirpá-lo de nossas vidas. Nós não podemos aceitar o pecado em nossas vidas. E nós, como pregadores da palavra, eu, como pregador da palavra, tenho que dizer que pecado é pecado, que o pecado destrói o homem, que o pecado machuca o homem, que o pecado afasta o homem de Deus, que o pecado tira a presença de Deus de sua vida. E aí João fala isso para que nós não pequemos. Olha, meus filhos, eu estou escrevendo isso para que vocês não pequem. A recomendação é para que não peque, porque o pecado é ruim, porque o pecado traz consequências dolorosas. Consequências dolorosas de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo e de prazos eternos também. Tá, pastor? Pastor está falando para eu não pecar, pastor. Mas, pastor, eu pequei. Eu pequei e foi um pecado cabeludo. Vocês conseguem imaginar o que seria um pecado cabeludo? Pequei, pastor, um pecado cabeludo. Porque às vezes quando é um pecadinho assim, meio mais normal, assim, mais comum, sei lá, tem pecado normal, todo pecado é anormal, né? Mas às vezes a pessoa não se sente tão mal, mas tem pecado que a pessoa peca e o cara pensa, cara, eu não vou mais nem para a igreja. Como é que eu vou para a igreja depois de ter pecado esse pecado? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou cantar? Seria hipocrisia de minha parte. E às vezes existem pessoas que se sentem assim, que não vão mais buscar Deus, porque pecaram. E alguns, às vezes pregando contra o pecado, assumem uma postura de pregação contra o pecador. E às vezes fazendo o pecador se sentir tão mal, tão discriminado, tão derrotado, como se ele estivesse numa condição de pecado, num extremo, num ponto irreconciliável. E não existe pecador que esteja ouvindo essa ministração agora, que não possa ser reconciliado com Cristo Jesus, que não possa ser resgatado. Filhinho, eu estou falando isso para que você não peque, porque o pecado é ruim, porque o pecado machuca, o pecado machuca. Mas se você pecou, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, se você pecou, existe uma saída, existe uma forma de você vencer esse pecado, que é em quem? Em Jesus Cristo. Nós vemos aí mais um ponto fundamental na pregação de João, é a pessoa de Jesus Cristo. Em qualquer pregação que eu pregar, em qualquer ministério que eu exercer, a figura de Jesus Cristo deve sempre ser o ponto principal. Falo isso para que você não peque. Wendel, eu vou te dar uns conselhos para que você não bata o carro. Mas se você bater o carro não é bom, você tem prejuízo financeiro, você fica com o carro parado um tempo, você corre risco de vida, mas se você bater o carro, eu conheço um lanterneiro muito bom, o Francisco, é lá no Padre Lúcio, para ele fazer a lanternagem do seu carro. É um conselho parecido, eu falo isso para que você não peque, mas se você pecou, você vai fazer o quê? Vai tocar fogo no seu carro? Ou que você pecou, agora que eu pequei, eu vou cair logo na bagaceira. Não, não é isso. E algumas pessoas assumem essa postura. Algumas pessoas, depois de levarem um tombo, desistem de lutar. E isso é uma coisa que você não pode fazer, desistir, porque você pecou. Eu não sei aqui quantos têm carteira de moto, anda de moto. Minha carteira é AB, e a primeira carteira que eu tirei foi a A, foi a B, a A. A de moto é a A, né, queridos? Eu tirei a A, depois que eu tirei a B, então... E logo que eu comecei a andar de moto, eu já vou logo levar um tombo lá no Pistão Sul. Lá. Estava eu e o Albert. Eu digo para você, não é bom cair de moto, não caia de moto. Mas se você caiu de moto, levante-se. Não fique caído. O pecado não é bom, mas se você caiu, levante-se. 7 vezes o justo ele cai, mas ele não permanece prostrado. Como é que um justo cai 7 vezes? Então ele não é justo, porque caiu 7 vezes, não, ele é justo, e caiu 7 vezes. Porque o justo, digamos, não é aquele que não cai, mas é aquele que quando cai, ele se levanta. E o chamado de João
é para que este que caiu se levante, e porque Jesus Cristo é esse advogado que pode te ajudar. Imagine que você está sendo processado e vai ter uma audiência, um plenário do tribunal do júri. Você é o réu e você tem que procurar o advogado. Você vai procurar um advogado um dia antes da audiência? É isso que você vai fazer? O certo é o quanto antes. Tem gente que é desorganizado aqui, deixa para a defensoria pública mesmo, lá chegando lá eles... Mas o certo é você procurar o quanto antes. E algumas pessoas até sabem que Jesus é advogado, mas estão deixando para procurar ele um dia antes da audiência. Só que o problema é que ninguém sabe quando vai ser o dia da sua audiência. Talvez seja ano que vem, talvez seja hoje à noite, talvez seja daqui uma semana. Então, o dia de procurarmos esse advogado é quando? É hoje. Mas ainda vou além, que no último dia Jesus não vai ser advogado. Jesus é advogado hoje. No último dia Jesus vai ser juiz. Razões mais fortes ainda para nós procurarmos Jesus no dia de hoje. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Todo o mundo fala de uma abrangência universal, de um alcance universal da graça e do amor de Jesus Cristo, como uma chuva que cai sobre justos e injustos, de uma chuva que cai sobre uma planta que aguarda a sua umidade, como uma chuva que cai sobre uma rocha que rejeita e em poucos minutos depois da chuva já está seca novamente. A graça do Senhor é estendida a todos nós, mas não são todos que dão a resposta positiva, que aceitam essa graça estendida a todos nós. Salvação acessível e estendida a todos. No versículo 3, faça uma observação aqui, que só nesses 2 versículos dava para a gente falar tipo mais 50 horas. Mas a nossa proposta é passar o capítulo todo. Então não vai dar para trazer uma coisa muito detalhada de tintim por tintim. Então vai ter coisa que o pastor não vai falar por causa do tempo, mas eu quero passar essa visão geral do capítulo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Opa! Como eu posso saber se eu conheço a Jesus? Como eu posso saber se alguém conhece a Jesus? Para você saber se alguém conhece Jesus, você vai submeter essa pessoa a uma prova de cristologia. Vai ter uma série de questões que pergunta VOF, onde uma errada anula uma certa, e no final, se você tiver mais de 50% de acerto, logicamente já fazendo já a subtração das erradas e tudo mais, você vai dizer que você conhece Jesus. É assim? Não. Esse versículo diz, como saber se alguém conhece a Cristo? Se guardamos os seus mandamentos. Guardar um mandamento é o quê? É pegar os mandamentos e guardar numa caixinha lá no guarda-roupa? Não, né, queridos? Praticar. Eu creio que isso não há dúvida aqui por parte de ninguém. Sabemos que conhecemos a Jesus se nós guardamos os seus mandamentos. Nesse versículo, João, ele fala da fé prática, da fé autêntica que resulta em obras. Não de uma fé que resulta em digamos assim, em mero diálogo, em mera conversa, em mero papo. Porque existem pessoas que têm um papo muito bom. Se tiver que falar de Bíblia, falar de Jesus, escreve um livro sobre Jesus, conversa muito bem sobre igreja, sobre fé, mas na hora da prática, do dia a dia, como a pessoa age no dia a dia, como ela lida com as pessoas, é que ela vai mostrar se ela realmente conhece Jesus ou não. A verdadeira fé gera ações. Marcos 3,35 diz assim, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Palavras de Jesus, a solicitação de audiência privada ali, que seus familiares de sangue haviam pedido para ele ali. Fala com Jesus, que a mãe dele, os irmãos dele estão aqui, cheio de gente lá, aquela muvuca lá em cima de Jesus.
E Jesus falou, ó, avisa lá que minha mãe e meus irmãos são esses daqui, ó, que estão fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Este é minha mãe, minha irmã, meus irmãos, o que faz a vontade de Deus. É um desafio nosso ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é um desafio, e não é fácil, queridos. Você vê que o nosso culto não é um culto longo, mas é um desafio estar aqui. Você consegue assistir 3 horas de jogo, de futebol, sei lá, de filme. Você pega uma série dessa lá do Game of Thrones, você assiste uma temporada num dia só. Mas para ouvir a palavra e tal, tem uma certa dificuldade, tem um desafio de ouvir a palavra. Mas depois de ouvir, tem um segundo desafio, que é praticar a palavra. Desafio maior do que o primeiro. Então nós vemos um chamado à obediência. E nós vemos aqui uma prova dos 9, que são os frutos. Os frutos que identificam a natureza de nossas vidas, se nós nascemos de novo ou não, se nós conhecemos Jesus ou não. Já adianto vocês que existe um monte de gente que diz que é crente. Um monte de gente que diz que tem Deus no coração, que até conhece a Bíblia, que até fala da Bíblia melhor do que o pastor, fez até curso de teologia. Mas que o amor de Deus não está no coração dele, e com as atitudes ele demonstra que não tem o amor de Deus, que não conhece a Jesus Cristo. Isso sob o prisma de João capítulo 2. Versículo 4, uma confirmação do versículo 3, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. João fala de uma pessoa ou de uma classe de pessoas que dizem, eu o conheço. E nos dias de hoje há muitas pessoas assim, que dizem, eu conheço a Jesus. Eu sou crente, ou eu sou católico, ou sou cristão, ou eu sou um homem de Deus, ou eu sou uma mulher de Deus. E é fácil dizer. É fácil dizer. Agora, dizer que conhece, mas não guardar os mandamentos, é um sinal de que não conhece. Nós vemos um conhecimento, digamos assim, intelectual, de obter informações a respeito da pessoa, e um conhecimento num plano diferente, que é de relacionar-se, de ter uma comunhão. Você vai ver, por exemplo, as expressões na Bíblia, por exemplo, como de José e Maria. José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz. Esse conhecer dá a ideia desse encontro íntimo, esse encontro matrimonial, inclusive. E existe um conhecimento de Cristo que indica uma comunhão, uma intimidade profunda, que é diferente do conhecimento teórico. Às vezes você já tem um conhecimento teórico sobre Jesus Cristo, acerca de Jesus Cristo, mas não o conhece intimamente. E essas pessoas que dizem que o conhecem, sem conhecer efetivamente, muitas vezes até pensam que conhecem mesmo. Até pensam que conhecem, mas não conhecem, porque estão enganadas. Porque estão cegas. E isso é complicado, porque a cegueira espiritual ela tem essa característica do cego espiritual não saber que ele é cego. É da mesma forma que o alcoólatra, ele pensa que ele não é alcoólatra. Então, enquanto ele pensa que ele não é, ele pensa que pode se controlar, e tal. Às vezes a pessoa pensa que enxerga, pensa que crê em Cristo, pensa que é salvo, e às vezes nem é nem nada. E fica ali num limbo que ainda o afasta da fé em Jesus Cristo. Versículo 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que guarda a palavra. Guardar no sentido de praticar, de viver essa palavra. João 14, 21 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Agora, para guardar a palavra, você primeiro precisa adquirir a palavra, conhecer a palavra, aprender a palavra. Então, para nós guardarmos, nós precisamos aprender a palavra. Por isso que você está aqui nesse culto, nesta terça-feira aqui na igreja, por isso que você está ouvindo essa pregação na sua casa e no seu celular. Então, a gente ouve a palavra, essa palavra encontra guarida em nossos corações, e então, durante o dia, a gente reflete nessa palavra e você vai perceber essa palavra produzindo efeitos na sua vida, fazendo com que você venha agir de uma forma diferente.
Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Diz que está em Jesus? Beleza. Você pode dizer até que você é o super-homem. Dizer que você é o super-homem não te faz um super-homem. A questão não é dizer, a questão é... Eu quero que você dobre a barra de ferro agora, aí na minha frente. E você dizer que conhece a Cristo, que está em Cristo, qualquer um diz. Mas esse que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. O que vocês acham que significa andar como Cristo andou? Andar como Cristo andou. Ouvi dizer que Cristo andava meio assim, era assim que ele andava, meio puxando uma perna. Com certeza não era assim que Jesus andava. Com certeza o significado não é esse de andar como Cristo andou, mas andar de ter as mesmas características, de ter características semelhantes às características de Jesus Cristo. Eu poderia perguntar para vocês aqui agora, por exemplo, você conhece alguém que você acha parecido com Jesus Cristo? Que você diria, cara, se eu acho que Jesus está escondido aqui, disfarçado de uma pessoa, eu acho que Jesus está disfarçado daquele cara ali. Porque aquela pessoa age como Jesus. Eu penso que se Jesus existisse nos nossos dias hoje, na forma de gente, teria mais ou menos a forma daquela pessoa. E como seria bom se as pessoas dissessem isso de nós, que suas características, a sua linguagem, não estou dizendo que você tem que ter uma linguagem religiosa, não. Você pode ter o português aí do cotidiano aí de todo mundo e ser como Jesus. E você pode usar uma linguagem religiosa e ser a imagem do cão, pelas suas atitudes. Não estou falando aí dos clichês religiosos, não, mas da conduta, como o amor, a humildade. Jesus era humilde, não tenho sombra de dúvida. Se alguém quer ser como Jesus, você vai ter que ver a humildade na vida dessa pessoa. Jesus era cheio de amor, não era cheio de ódio, ele era cheio de amor. Então, que a gente possa buscar, Senhor, eu quero ter essas características na minha vida. É interessante a expressão andar, preste atenção, ó. Deixa eu voltar aqui na folha. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Repita assim, andar. Repita assim comigo, andai no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Outra expressão interessante, andar no Espírito. É engraçado porque algumas pessoas se preocupam mais em cair no Espírito do que em andar no Espírito. Eu não vejo convites na Bíblia para cair no Espírito, mas eu vejo o convite para nós andarmos no Espírito. Não vou dizer que toda pessoa que cai é do espírito maligno, que o Espírito Santo não possa, eventualmente, derrubar alguém. Não vou nem entrar nesse mérito. Talvez eu possa trazer uma pregação um dia só falando sobre isso. Eu nem tenho problema se o cara cair no Espírito na igreja, mas do lado de fora da igreja ele andar no Espírito. O problema é quando o cara cai no Espírito na igreja e do lado de fora fica dando nó cego. Ande no Espírito. No seu dia a dia, nas suas relações, a forma como você lida com as pessoas, você ter os frutos do Espírito na sua vida. E o andar dá a ideia de uma continuidade, algo que se protrai ao longo do tempo, algo contínuo. Andar no Espírito, algo que evolui, que acontece ao longo dos momentos, ao longo do dia, ao longo da sua vida, uma coisa contínua. Onde ser cheio de Deus não é algo de um momento esporádico do seu dia, mas é uma coisa que te acompanha durante toda a sua vida. Versículos 6 ao 11 diz assim: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Muita coisa para falar. Vamos ver aqui os pontos aqui que eu vou abordar dessa sequência de versículos aqui. Um ponto central aqui nessa sequência de versículos é a figura do amor e do desamor. Do maior mandamento, que é o amor, amar a Deus, amar ao próximo, amar a Deus inclusive com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, ou seja, amor vezes amor vezes amor, o amor é levado à terceira potência. É incrível a Bíblia como é que é? O amor ao próximo e o desamor ao próximo, o ódio em relação ao próximo, já é uma marca fortíssima de que o amor de Cristo não está nessa pessoa. E uma reação no seu coração da presença de Deus é o amor de Cristo em sua vida, o amor pelo próximo, ele se expandir em seu coração. Quanto mais você está cheio de Deus, mais cheio de amor você também é. Faça observação que ser cheio de amor, não é você ficar assim, ai meu glu-glu, não sei o quê, você fica beijinho, não é isso. Você, não é, por exemplo, tem gente que não é sorridente. Agora você tem cheio de amor, você tem que ficar sorrindo para as paredes. Não, você não tem que sorrir para as paredes. Às vezes o cara não é sorridente, é uma pessoa séria, e às vezes o carro de uma pessoa quebra aí na porta, enquanto os sorridentes vão tudo embora, o cara sério é o que ajuda a empurrar, é o que vai lá comprar a gasolina, e isso é amor. Você dá um abraço e um beijo, mandar a pessoa e se virar, isso não é amor. Então, é importante a gente até, porque às vezes você pensa, eu não tenho amor, eu não tenho amor, às vezes o cara é cheio de amor e pensa que não tem. E às vezes o outro que pensa que tem muito amor é só glacê. Já viu aquele bolo que só tem glacê e não tem conteúdo? Né? Só ketchup, maionese, só cereja, cozinha e não tem conteúdo? Às vezes a pessoa pensa que tem amor e não tem amor, porque a pessoa é uma pessoa falsa, porque a pessoa é egoísta, a pessoa é cheio de sentimentos escusos. Então, assim, Senhor, me ensina a compreender o teu amor. Talvez a gente possa até fazer essa oração. Deus, me ajuda a entender esse teu amor direitinho, porque ao mesmo tempo eu não quero me precipitar, porque não é porque você ama agora que você tem que sair arrancando as suas córneas e dando para o primeiro cego que aparecer na tua frente, não. Não é isso, Jesus nem exige isso de você, não. Mas Senhor, me ajuda, mas eu vejo que a pessoa que tem um amor sincero, um amor divino, ele trata os outros como gostaria de ser tratado. Tanto que Jesus nos ensina a amarmos o próximo como a nós mesmos. Eu não quero que as pessoas saiam por aí vendendo seus bens e dando tudo para mim. Espero que isso aconteça. Eu também não vou fazer isso pelos outros. Mas no nosso cotidiano, com os colegas de trabalho, com os vizinhos, tem uma série de coisas que a gente faz, deixa de fazer por causa do vizinho. Por exemplo, às vezes você está doido para escutar um som, você colocou um sonzão no seu carro ali, e tem gente que gosta de escutar um som alto, mas você se lembra que a vizinha lá acabou de dar a luz, está com um menino novinho, ou que o seu vizinho é vigilante, passou a noite toda acordado, aí você fala, não vou ligar o som não, porque eu não quero incomodar ele. Isso é amor, e isso é uma faceta do amor. Às vezes tem um colega que está enfrentando um problema, e você está cheio de problema, mas mesmo assim você para ouvir ele 15 minutos, 30 minutos, e ele chora ali as tristezas dele, você ouve com paciência. Isso é uma demonstração de amor também. Você não sorriu, você não beijou ele, você não carinhou ele, mas você agiu com amor. Então a gente precisa de clareza para entender o que é amor, o que não é amor. Mas ser cheio de Deus nos faz cheio de amor. Existem pessoas religiosas que não têm amor, enquanto que existem outras pessoas que não têm religião nenhuma e são pessoas amorosas. São pessoas de uma ética excepcional, são pessoas de uma generosidade sem igual. Da mesma forma que existem pessoas que são religiosas e têm um coração também altruísta ao extremo. Hábitos religiosos por si só não significam fé, salvação, um coração cheio de amor. Reflito isso com você. Já essa falta de amor indica, queridos, uma cegueira. Indica uma cegueira. Prossigo no versículo 12. Filhinhos,
Escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Versículo 12, deixa eu ler nessa outra tradução aqui. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados. Nesse versículo, João fala a respeito do perdão dos pecados daqueles que estão sendo assim os destinatários dessa carta. Por que João tem que repetir isso? Será que haveria alguma insegurança por parte dos ouvintes quanto ao perdão de seus pecados? Se foram efetivamente perdoados ou não? E, queridos, não são poucas as pessoas que, apesar de estarem nas igrejas, não têm segurança quanto ao completo perdão de seus pecados. E muitos, mesmo frequentando igrejas, se sentem pecadores, ainda estão carregando um fardo do pecado que já deveria ser lançado aos pés de Jesus Cristo. Em Cristo Jesus não são perdoados metade dos nossos pecados, são perdoados todos os nossos pecados. Em Cristo Jesus não são perdoados só os pecados que você confessou. Porque se você confessou, 5.000 pecados, que eu acho que você não fez isso, mas na sua vida você pecou muito mais do que 5.000 pecados. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus e se arrepende, Jesus perdoa todos os seus pecados. Por isso que você tem acesso à presença de Deus quando você é perdoado também, queridos. Então é muito importante que você aceite o perdão de Jesus Cristo. Você que entregou a sua vida para Cristo, não viva com esse fardo do pecado nas suas costas. Logicamente, se você pecou novamente, incorreu no pecado, você tem que passar por um processo de confissão, de arrependimento, mas você não deve carregar esse fardo, porque o crente que está com esse fardo do pecado ainda, esse sentimento, eu estou em pecado, ele perde o entusiasmo, ele perde a força, ele perde a legitimidade para pregar, para orar, para cantar, para exercer o ministério, para expulsar um demônio, para fazer uma oração num ambiente de trabalho, sei lá, nos contextos mais diversos, porque ele se sente ilegítimo, porque ele se sente pecador, ele se sente sem autoridade espiritual. Agora, da mesma forma que não pode a pessoa que não foi perdoada ainda, que não se arrependeu, pensar que todos os seus pecados estão perdoados, quando não estão. Porque isso acontece quando a pessoa efetivamente entrega o coração para Jesus e busca ao Senhor, uma busca acompanhada de arrependimento. E esse perdão está onde? No nome do Senhor, pelo seu nome. É importante frisarmos isso. Você vê aqui um capítulo cristocêntrico, o nome de Cristo sendo exaltado, sendo colocado no ponto principal aqui durante todo o tempo. O tempo está se passando, vamos ver até onde a gente vai conseguir. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Um trecho onde se refere aos jovens, aos filhos, onde se refere aos pais, onde refere-se aos pais. Pais que conhecem a Cristo, aquele que é desde o princípio. Quando se fala em pais, inevitavelmente a gente vem à tona a responsabilidade de ser pai. E a pessoa é pai porque tem um filho, e a característica do pai é ter uma relação jurídica, emocional, sentimental com o filho. E nós, como pais, você que é pai, você tem uma responsabilidade. E nós vemos aqui a figura de um pai que conhece a Jesus Cristo, aquele que é desde o princípio. Dos jovens eu vou falar um pouquinho agora, mas tinha um outro versículo que fala dos jovens, de jovens que venceram o maligno. Diz no versículo seguinte: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Todos os jovens venceram o maligno? Não.
Bíblia fala aqui de jovens que venceram o maligno, e há uma característica, jovens nos quais a palavra de Deus estava neles. Há jovens que vencem o maligno, e há jovens que levam uma surra do maligno. A Bíblia fala de uns jovens também que quiseram expulsar um demônio lá no livro de Atos, lá em nome de Jesus, a quem Paulo pregava, e não conseguiram não, levaram uma surra, inclusive. Tem muitos jovens que estão levando surra do maligno. E enquanto existem jovens que são fortes, podíamos falar da força física, do vigor físico. Tipo assim, sexta-feira à noite acaba um culto, os adultos querem ir para casa, os mais velhos querem ir para casa dormir. Os jovens não, fica na porta da igreja aí. O que vai ser? Como é que é? O que vai ser aí agora? Tem muita energia. Mas existe também uma força, uma energia que é espiritual, que tem aquele que conhece a palavra, que tem a palavra de Deus, esse vence o maligno. Irmãos, não há força jovem sem o conhecimento da palavra do Senhor. E como eu amo ter aqui na igreja jovens que amam a Bíblia. Precisamos de jovens que amam a Bíblia. Tá, deixa eu ver aqui, querido, se eu vou mais 2 minutos aqui ou não. Me deem 5 segundos para eu pensar aqui. Já passou 5 segundos? Já? Mas passou rápido demais. Vocês dizem que não, que o pastor deu um apoio aqui. Irmãos, eu vou encerrar aqui minhas considerações. Peço que vocês leiam o capítulo até o final, leiam todos os capítulos da carta de João, e eu tenho certeza que todos vocês vão ser abençoados. Terça-feira que vem nós estaremos aqui de novo, agora no capítulo 3. E vai ser uma bênção, convido todos a estarem presentes aqui.